a sua entrega é total. Graça e paz, meu irmão. Que a paz do Senhor esteja com cada um de vocês aí. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A Ele toda a honra, toda a glória para sempre. É uma honra, meus irmãos, estar mais um dia, mais uma vez, mais uma semana aqui, produzindo esse trabalho, produzindo esse conteúdo para oferecer ao Senhor. É a minha oferta ao Senhor em trazer a palavra de Deus nesse canal recém-criado. Meus irmãos, hoje falarei de um assunto de grande responsabilidade, né? É comum a gente estar ouvindo nos dias de hoje que todos os caminhos levam a Deus, né? Que independente do que você faça, se você tem uma crença, você vai chegar a Deus. Então, meus irmãos, eu produzi, né? Eu senti no coração ontem à noite, eu estava sem inspiração alguma, com algumas ideias do que faria, e eu deixei nas mãos de Deus, né? Nas mãos do Espírito Santo, de Jesus Cristo, que eles me usem, que Ele me use aí para estar fazendo esse trabalho, para estar auxiliando nesse trabalho. Então, de repente, me veio essa palavra, né? Todos os caminhos levam a Deus? É uma pergunta, meu irmão. Então, hoje nós abordaremos conceitos de religião, um pouco de história, tá? Que fique bem claro, não é o objetivo deste vídeo, desta mensagem, nenhum desrespeito a nenhuma religião, nenhum desrespeito a nada. Todas as pessoas têm o seu livre arbítrio. Foi Deus, nosso Senhor, que concedeu isso a nós. As pessoas lá atrás tiveram opção, né? Tinha a árvore da vida, tinha a árvore do conhecimento. A árvore da vida, eles podiam comer à vontade, podiam usufruir de tudo que tinha ali e de tudo que tinha no paraíso. Apenas que eles não deveriam tocar, né, na árvore do conhecimento, porque senão Deus alertou, certamente morrerás. Então, meu irmão, o que eu quero trazer para vocês é uma reflexão para que você, de repente, mesmo você que está nesse caminho que eu vou estar falando aqui agora, apresentando para vocês o meu ponto de vista, o meu estudo, o meu conhecimento, sempre, meu irmão, baseado na palavra de Deus, tá? Essa palavra rica e verdadeira que já está aí há milhares de anos conosco aí, né? São milênios, na verdade, né? Sei lá quantos mil anos nós temos aqui. Com certeza aí, mais de 3.000 anos, né? Que nós temos a palavra de Deus. Desde a criação, em Gênesis, até o Apocalipse de João. Meu irmão, então vamos basear a palavra de Deus, vamos falar desse Deus grandioso. O que eu vou estar falando para vocês aqui, eu vou abrir, meu irmão, falando para vocês de uma passagem que está lá em 1 Reis, capítulo 18. Uma passagem do profeta Elias, né? Onde houve um desafio, né? O pessoal estava acreditando muito nos profetas de Baal, nos profetas de Aserá, né? Principalmente os profetas de Baal. Então havia uma descrença muito grande. O povo estava perdido sobre qual Deus eles deveriam crer. E eles acabavam levando, né, todas aquelas crenças daqueles falsos profetas ali como verdades, e o povo estava realmente perdido. Então Elias, nessa passagem de 1 Reis, capítulo 18, ele diz o seguinte, ele propôs um desafio então a esses profetas. Não eram poucos profetas, meus irmãos, eram 450 profetas de Baal, diz que tinha mais 400 profetas de Aserá, acho que é isso que pronuncia, né? Mas, de qualquer forma, a Bíblia, se você pensar em 450 profetas, que eram considerados ali homens de lei, homens de autoridade perante reis, perante o povo, e apenas um profeta de Deus, que era Elias. E qual foi o desafio, meu irmão? Elias vai mostrar esse povo, ele procurou demonstrar esse povo aos reis, às autoridades da época, e principalmente ao povo, né, de Deus, que ali estava o povo de Israel, quem era o verdadeiro Deus. Qual era o Deus que tirou eles do Egito, que resgatou eles do Egito? Qual o Deus que salvou, né, Noé no grande dilúvio que teve, onde toda a terra foi inundada? E aqui nós temos um grande poder desse Deus que eu estou falando para vocês. Todos os caminhos levam a Deus? Não, meu irmão. Eu vou dizer para você já, antes de começar essa história de Elias, antes de começar a falar sobre todos os feitos extraordinários do nosso Senhor Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, enquanto esteve na terra aqui, e todos os atos que ainda continuam acontecendo
hoje, nesse exato momento, extraordinárias curas, extraordinários milagres que Jesus Cristo, que Deus continua operando no seu povo em toda a extensão da terra, né? Então, antes de entrar ali, eu gostaria de dizer para vocês que não são todos os caminhos que levam a Deus, tá? Nós temos, meu irmão, em João 4,16, Jesus disse o seguinte: eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Presta atenção, meu irmão. A verdade. Ele é a verdade e a vida. Que vida é essa? Essa que nós estamos vivendo aqui agora? Não, meu irmão. A vida eterna, a vida plena com Jesus, com Deus no reino que está preparado para nós. Lá, águas vivas fluirão pelo nosso interior. Não precisaríamos mais aí das águas dessa terra, porque seremos aí abundantemente abastecidos pelo Senhor. Bom, a palavra de Deus já diz aqui, né, meus irmãos, em João 4, 14 e 16. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Palavra do Senhor Jesus, meu irmão. Então, como que eu vou dizer para você que todos os caminhos levam a Deus, se Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, o nosso Redentor, o nosso Cordeiro, que através do seu sacrifício na cruz, através do sangue que ele derramou na cruz, nós podemos ser então justificados e considerados filhos de Deus? Se não, é como diz o apóstolo Paulo, não há um justo sequer, não há ninguém na face da terra que possa ser justificado, porque não é justo. Nós estamos vivendo em pecado, meu irmão. Por mais que você se ache santo, por mais que você se ache certinho, trabalhador, honesto, pai de família, nós somos pecadores por essência. A nossa essência é se afastar desse nosso grande Deus, é se afastar do nosso grande Senhor e buscar todas essas coisas que o mundo oferece. E por isso, meu irmão, surge todas essas crenças, todos esses deuses aí, que acabam nos desviando do verdadeiro propósito de Deus. Tá certo? Então eu parto do seguinte princípio, do que diz aqui em João 4, 14 e 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Bom, outro texto que eu considero bastante importante, meu irmão, é esse texto aqui, que está em Atos, capítulo 4, versículo 12, que diz o seguinte: não há salvação em nenhum outro. Não há salvação em nenhum outro. Não há nenhum outro nome debaixo do céu, em toda a humanidade, por meio do qual devamos ser salvos. Está vendo? Não há nenhum outro nome, não há nenhum outro meio. A única forma de você ser salvo é através do nome de Jesus. É você aceitar Jesus e aí seguir o caminho, trilhar o caminho, ser um discípulo de Jesus nessa caminhada que te leva ao céu. Então, meu irmão, é isso que eu gostaria de abrir com vocês, tá? Primeiro isso aqui. Agora vamos para a história do profeta Elias, que desafiou lá 450 profetas de Baal. Um homem apenas, mas um homem de Deus. Qual que era a proposta do profeta Elias? O profeta Elias disse o seguinte: vamos oferecer 2 cordeiros, né? Eu vou oferecer um cordeiro para o meu Deus, um Deus verdadeiro, e vocês vão oferecer um cordeiro para os deuses de vocês, os deuses de vocês aí, certo? Vamos levantar um altar, vamos trazer lenha para a fogueira, vamos, né, sacrificar esses cordeiros, cada um de nós vai estar colocando eles em cima da fogueira, em cima do altar, e vamos pedir para que o nosso verdadeiro Deus, então, jogue fogo nessa oferta que estamos ofertando aí e consuma, né? Consuma esse cordeiro, consuma essa lenha. Ou seja, o que o profeta Elias propôs ali é que o verdadeiro Deus é aquele que faria descer fogo do céu e consumir aquele sacrifício que eles estavam oferecendo, certo? Então começou, como eram muitas pessoas, o profeta Elias falou o seguinte: ó, vocês estão em muitos aí, né? Então é bom que vocês comecem logo esse sacrifício, né? Que vocês comecem já em buscar esse Deus de vocês, clamar esse Deus de vocês, para que ele comece então a jogue fogo. Então eles prepararam todos os negócios, cortaram o bezerro, né? Cortaram o bezerro e ofereceram lá no altar de sacrifício e começaram então a clamar aos seus deuses ali para que jogasse fogo sobre aquela oferta que eles estavam ofertando ali, certo? Isso começou na parte da manhã, chegou ao meio-dia, não tinha acontecido nada, né? Eles estavam cansados, suados, angustiados, o povo todo esperando, e o profeta Elias ali, né, com o seu sacrifício, aguardando o seu momento.
Então o que o profeta Elias falou ali, meus irmãos? Ele falou o seguinte, ó, ele até zombou dos profetas, né? Porque ele tinha certeza no Deus que ele crê, no Deus que nós devemos crer. Então ele disse o seguinte, esse Deus de vocês deve estar dormindo ainda, ou então ele deve estar em algum lugar aí, ó, ele deve estar em outro lugar, cuidando de outro assunto. Gritem mais forte, clame mais forte, mais alto, para que ele possa ouvir vocês. E o povo e aqueles profetas até acreditaram no Elias, que começaram a clamar mais alto, mais forte. A palavra de Deus fala isso, lá em 1 Reis, no capítulo 18, né? Você vai encontrar isso, essa história aí, bem completa, tá, meus irmãos? Então, eles clamaram, se cortaram todos, fizeram tudo quanto é tipo de flagelo para fazer descer fogo do céu, mas não existe nenhum outro Deus, meu irmão. Não existe nenhum outro Deus poderoso, um Deus criador, um Deus que nos fez a sua imagem e a sua semelhança. E que nós caímos da semelhança verdadeira do Senhor pelo pecado. Mas que através de Jesus nós podemos voltar a ser verdadeiras testemunhas do Senhor. Sermos semelhantes ao nosso grande Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então, passou o dia todo, chegou o final de tarde e nada, meus irmãos. Eles não conseguiram fazer com que os deuses deles, que eles pregavam, que eram muitos deuses, né, ateasse ali fogo naquela fogueira para consumir lá a oferta, certo? Então no final da tarde, já tarde, tudo cansado, o profeta Elias falou, não, agora vamos demonstrar agora o verdadeiro Deus, o Deus que eu prego, o Deus que eu estou falando para vocês agora também, meus irmãos. Então ele falou o seguinte, ó, pessoal, recolham bastante água, né, pega as vasilhas, enche de água, e molem a minha lenha, molem a oferta, né? O cordeiro que estava lá todo picado em cima lá, molem o altar, molem tudo. Antes disso ele pediu para fazer uma valinha, né? Uma vala ao redor do altar, e essa vala, ele jogou a primeira remessa de água, umedeceu toda a lenha, né? Umedeceu e desceu um pouco e se acumulou. Ele mandou repetir, repete novamente, enche todas essas vasilhas de água e transborda, joga por cima novamente ali, né? E aquilo foi encharcando de água. E ele pediu pela terceira vez. Porque ele confiou nessa ocasião, né, num Deus verdadeiro, que é o Deus que nós seguimos, o Deus que nós pregamos. O Deus que nós falamos assim, todos os caminhos levam a Deus? Não, meus irmãos. Apenas um caminho leva a Deus. O ser humano só tem uma possibilidade de chegar ao nosso Senhor Deus, o grande Criador do universo. O Deus de todos os céus, de todas as terras, de todos os planetas, de todos os satélites, de tudo que existe, tá? É esse Deus. A única forma de você chegar como ser humano, como criatura, é através de Jesus. Ele é a ponte, meu irmão, que te liga a Deus, tá? Então, o que aconteceu? Chegou a encharcar lá encheu, né? Aquela vala que ele fez ao redor do altar, todo molhado, todo ali. E aí ele levantou a mão e clamou ao Senhor, orou ao Senhor para que Deus derramasse fogo sobre aquela oferta. E desceu, meu irmão, fogo com grande quantidade, com grande força em cima daquele altar. E não só consumiu o bezerro que estava lá em cima, como toda a lenha umedecida, molhada, como também consumiu aquela água que estava na valeta. Limpou tudo, meus irmãos. É a força divina. Qual e onde você vai achar uma história semelhante ao que eu estou falando para vocês aí, de algum Deus que nós vamos estar falando alguma coisa aqui na frente? Se existe alguém em alguma religião que tem uma história relatada lá em 1 Reis, a história do povo de Deus, quem, meus irmãos, fala isso aqui? Era o profeta Elias e todo aquele povo de Israel e vários outros tipos de povos que circulavam na região, provavelmente tinham outras pessoas que testemunharam, né, essa história contada aqui em 1 Reis. Esse é o Deus verdadeiro que eu estou falando para vocês, meus irmãos. O Deus que desceu fogo sobre aquela oferta, aquele holocausto que o profeta Elias demonstrou ali, e mostrou quem era o verdadeiro Deus. Aqueles deuses que aqueles profetas de Baal estavam pregando eram falsos. Eles não davam conta nem deles mesmos, eles não existiam, eles não tinham nada, não são nada, meus irmãos. Então, por mais que nós, seres humanos, tenhamos a tendência de nos apegarmos a certas coisas, que não é o verdadeiro Deus, que não é o verdadeiro Criador, porque o ser humano é o seguinte, ele vai ter que crer em alguma coisa. É difícil a pessoa que é totalmente ateu mesmo, que é aquele ateu que não crê em nada. Eu não sei nem como que ele consegue fazer isso, se existe esse tipo de ateu, né?
Porque olha só, nós estamos vivos, estamos falantes, temos conhecimento, viemos de uma longa história, temos amor, temos apego, temos afeição a pessoas, temos uma impressão digital que desses 8 bilhões que existem hoje, mais ou menos, na Terra, nenhum são iguais. E de todos que já morreram, sei lá quantos bilhões já morreram, de todos que vão vir para frente, nós não temos repetição, meu irmão, de impressão digital. Nós não temos repetição de íris. Nós somos uma pessoa única nesse universo, criada por um Senhor Todo-Poderoso. Eu espero, meu irmão, do fundo do meu coração, que você ainda esteja assistindo esse vídeo. Se você está assistindo esse vídeo, você vai aprender e vai conhecer o verdadeiro Deus do universo, o verdadeiro Deus criador de todas as coisas. É desse Deus que eu estou falando. Não é daqueles deuses que os profetas de Baal pregavam, tá certo? Uma outra coisa que eu vejo muito comum hoje no meio, né, são pessoas buscando no universo, uma resposta do universo. Ah, joga para o universo que ele vai devolver. Jogue coisas boas para o universo que ele vai devolver coisas boas. Jogue coisas ruins e ele devolve coisas ruins. De certa forma, a essência do texto, a essência dessa descrição, dessa mensagem está correta. Se você planta o bem, você semeia o bem, você vai colher o bem. Se você semeia o mal, você vai colher o mal. Isso está certo, não está errado nisso aí. A questão é que isso não é um Deus, tá? Não é Deus, e não é essa essência, esse modo, esse estilo de vida que você vai levar, que vai te levar a Deus. É isso que eu gostaria de deixar claro, meu irmão. Então, muitas vezes, quando eu vejo as pessoas dizendo, joga para o universo, que o universo te atende. Meu irmão, o universo vai atender o quê? O que o universo vai te atender? O universo é uma criação de Deus, faz parte do sistema, engloba todos os planetas, todas as estrelas, toda a galáxia, né? Tudo ali, tudo que está ali, o universo engloba isso tudo. Ele é uma criação de Deus. Deus está acima de todas as coisas. Deus está acima do universo. Deus é poderoso. Deus é o que faz você estar aqui nesse momento assistindo esse vídeo, meu irmão. Então, é estranho, né? Você vê muito isso no meio hoje, é comum as pessoas estarem procurando isso. Isso tudo foi depois que as pessoas começaram a acreditar em filósofos, né, em filosofias, em teorias que colocaram o homem como sendo, né, o centro do universo. Ele tem um poder interno capaz de conseguir qualquer coisa. Mas, na verdade, o poder que nós temos vem de Jesus Cristo. Não é nosso. Nós não temos poder para nada se não vem de Jesus. Nós somos uma criatura que recebemos o fôlego de Deus. Deus criou nós do pó da terra. Do pó da terra, meu irmão. E Ele nos deu o fôlego que Ele pode retirar a qualquer momento. Quando Ele retira o fôlego, esse teu corpo vai tudo para a terra novamente. Apodrece, os bichos vão comer. Tá certo? Nós não somos nada, meu irmão. Jesus disse que com Ele nós somos tudo. Por quê? Ele falou, se você tiver fé se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você diz a esse monte, se move e ele se move. Você tira um monte de um lugar e passa para o outro. Certo? Uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Nós temos muito poder, muita força. Podemos curar pessoas enfermas. Podemos curar e ressuscitar mortos, como Jesus fez com Lázaro, que ficou 4 dias morto e ele ressuscitou, porque ele é Deus. Esse mesmo poder que Jesus tem que manifestou aqui na terra, Jesus Cristo que andou sobre as águas do mar, meu irmão. Que andou sobre as águas do mar, que curou pessoas leprosas, aleijados, paraplégicos, pessoas surdas e mudas, que devolveu a visão a cegos, que trouxe todo tipo, que multiplicou pães, transformou água em vinho. Esse mesmo Jesus Cristo que demonstrou todo esse poder, é desse poder que eu estou falando, meu irmão. Não há nada que se compare ao nosso grande Deus. Não existe nada aqui, tá, meu irmão? Nada que se compare a Ele. Então vamos lá, vamos ler alguns textos bíblicos aqui para complementar o nosso trabalho, meu irmão. Aqui em Isaías, capítulo 40, versículo 25, diz o seguinte, ó: a quem vocês me compararão? Quem é igual a mim? Quem é igual a mim? Quem consegue descer fogo do céu, meu irmão, e consumir tudo com um pedido e um clamor de um ser aqui, de um ser terrestre, um ser humano, mas que era um representante do nosso grande Deus? Quem?
em alguma religião, em alguma outra denominação, em alguma outra, sei lá o que existe por aí, você tem algum relato de algum Deus que faz isso, um Deus que cura doentes, um Deus que ressuscita mortos com o poder milagroso que vem de cima? Certo? Quem você vai comparar? Aonde está a comparação? Você consegue comparar isso com quem? Tá certo? Aí nós temos aqui em Salmos 86, o salmista diz o seguinte aqui, meu irmão. Nenhum dos deuses é semelhante a ti. Senhor, nenhum deles pode fazer o que tu fazes. Nenhum dos deuses é semelhante a ti, nenhum deles pode fazer o que tu fazes. Aqui em Salmos 86, versículo 8. Está falando mais ou menos o que Elias demonstrou na prática, né, meu irmão? Só Deus pode fazer. E tem mais, meu irmão. Deus, quando tirou o povo dele, que era escravo no Egito, Deus demonstrou o seu grande poder naquelas inúmeras pragas que ele colocou naquele povo egípcio. Deus demonstrou poder enorme naquelas pragas, né? Mandando tudo quanto é tipo de praga para atingir o povo egípcio, né? E Faraó, até o ponto deles poder libertar o povo de Deus. Só que Deus quis demonstrar de forma veemente, de forma firme, né, quem era esse grande Deus. E mesmo assim, ao longo, quando o povo já tinha quando o povo foi liberto, né, que eles estavam já no deserto, a caminho da terra prometida, o que aconteceu? Os egípcios resolveram ir atrás novamente do povo, para trazer de volta, se arrependeram, né? E aí Deus, mais uma vez, tudo por permissão de Deus, né? Porque se Deus não coloca no coração a vontade nos homens, eles não fazem, seja o bem ou seja o mal, tá certo, meu irmão? O que eu falei aqui agora é um pouco complicado de entender, mas é isso que nós vemos na palavra de Deus, nessa passagem que nós temos lá de Faraó, certo? E ele manda então resgatar, Faraó manda então resgatar o povo hebreu, né? E aí o que acontece? Moisés, com grande poder e glória do Senhor, ele abre o mar vermelho, meu irmão, onde todos os filhos de Deus, aqueles que Deus escolheu, os escolhidos de Deus, passam tranquilamente, com tudo sequinho, né? Levantou-se as paredes de água ao redor deles, secou-se o solo e as pessoas passaram por ali. E quando eles terminaram de passar, que o povo egípcio entrou naquele mar, eles voltou-se, né? O mar voltou a fechar, engoliu aqueles egípcios, né? Matou eles todos afogados. E aí você tem o quê? Aonde você tem um relato parecido com dessas outras religiões que nós temos pelo mundo aí, meu irmão? Nessas outras religiões que o pessoal fala por aí, que todas elas levam e conduzem a Deus. Mas que Deus é esse, meu irmão? O que eu estou falando para vocês aqui é de um Deus que consta nessa palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, que fez e realizou todos esses milagres. Que hoje está realizando milagres, curando pessoas com enfermidades que os médicos já desenganaram. Mas se Deus quiser, se Deus querer, e se a pessoa tiver muita fé e rogar e clamar a Ele, principalmente a questão da fé, Deus faz milagres hoje ainda, meu irmão. Aqui em Jeremias, meus irmãos, no capítulo 10, versículos 6 e 8, nós temos aqui uma passagem também muito bonita do profeta Jeremias. Senhor, não há ninguém semelhante a ti. Tu és grande, o teu nome é poderoso. Quem não te temeria, ó Rei das Nações? Esse título pertence a ti, somente a ti, né? Entre todos os sábios da terra e em todos os reinos do mundo, não há ninguém semelhante a ti. Os que adoram ídolos são tolos e insensatos, adoram objetos feitos de madeira. Aqui Jeremias está falando isso, eu vou um pouquinho além, né, meu irmão? Adoram objetos feitos de madeira, de metal, seja o que for, né, de barro, de pedra, objetos que não têm vida, objetos que não têm nada, que não pode nem para eles, coitados. Se você derrubar, quebrar, jogar uma pedra, eles não podem nem se defender. Pessoas adoram esse tipo de coisa. E aí o profeta Jeremias fala aqui o seguinte: os que adoram ídolos são tolos e insensatos, meus irmãos. É isso que você quer se tornar? É o que a palavra de Deus está dizendo. Esses ídolos que você adora poderão fazer aquilo que Deus fez para o profeta Elias, para o profeta Moisés, para Noé e para todos esses outros relatos que a Bíblia tem aí, centenas de relatos aí de milagres demonstrando o poder de Deus, esse Deus que conversava com o seu povo no deserto, esse Deus que conduzia o povo durante o dia com uma nuvem sobre a tenda,
que conduzia seu povo para que eles não se perdessem, e que durante a noite uma coluna de fogo dirigia e conduzia seu povo, meus irmãos. Aonde você tem uma história semelhante a essa, em alguma outra religião, que vai te trazer isso? E vou te dizer mais uma coisa agora, meu irmão. A única religião, vamos dizer assim, tá? Eu diria que talvez seja uma crença, talvez seja uma fé, que te dá uma esperança nessa tua vida, que te dá um propósito nessa tua vida, é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o único ser divino que nos traz uma esperança. E que esperança é essa, meu irmão? De eu reencarnar e voltar aqui na Terra como outra pessoa, de repente voltando como um alemão, um japonês, ou um outro animal? Essa é a esperança, sem saber se realmente eu vivi aquela vida? Aqueles contatos que eu tive, eu perdi tudo? Aquela minha família já não existe mais? Isso é esperança? Esperança em reencarnar? Esperança em ir para o universo e virar uma energia, virar uma estrelinha? O que uma estrela tem de lembranças, de vida, meu irmão? Então, a única forma que você tem, o único caminho que te oferece esperança para você, que te dá uma esperança de você ter uma vida eterna, de você recuperar o seu ser, você viver eternamente com Deus, é Jesus Cristo. É Ele que te dá o caminho para chegar ao nosso grande Deus, Criador de todas as coisas, seu Pai. Esse Jesus que está sentado à direita de Deus. Vamos ler mais um pouquinho a palavra de Deus, meus irmãos. Aqui, o apóstolo Paulo, em Efésios, capítulo 1, versículo 18 a 21, ele tem uma passagem muito bonita. Aliás, todas as passagens do apóstolo Paulo são fabulosas, meus irmãos. Olha o que ele diz aqui, ó. Oro para que seu coração seja iluminado. Seu coração seja iluminado, a fim de que compreendam a esperança concedida àqueles que ele chamou e a rica, gloriosa herança que ele deu a seu povo santo. Então, olha só. Eu oro para que seu coração seja iluminado, a fim de que compreendam a esperança concedida àqueles que ele chamou e a rica, gloriosa herança que ele deu ao seu povo santo. Também oro para que entendam a grandeza insuperável do poder de Deus para conosco, os que cremos. E é o mesmo poder grandioso que ressuscitou a Cristo dos mortos e fez sentar-se no lugar de honra, à direita de Deus, nos domínios celestiais. Agora ele está muito acima de qualquer governante. Jesus Cristo está acima de qualquer governante. Autoridade, poder, líder ou qualquer outro nome, não apenas neste mundo, meus irmãos, mas também no futuro, em qualquer mundo, em qualquer lugar. Jesus Cristo é o nosso Senhor, é o Rei dos Reis, é o nosso Rei que vai reinar sobre tudo, sobre todas as coisas. Foi para Ele que Deus fez todas as coisas, foi por Ele que Deus fez todas as coisas, para todo sempre. Isso você vai encontrar aqui em Efésios, né, meus irmãos? Concluindo aqui a passagem bíblica, nós temos aqui uma passagem muito bonita também, em 1 Timóteo 1,17, aqui nós fechamos a passagem bíblica dessa semana, meu irmão. Honra e glória a Deus para todo sempre. Honra e glória a Deus para todo sempre. Ele é o Rei eterno, invisível, imortal. Ele é o único Deus. Amém. É esse, meu irmão, é esse Deus invisível, imortal, poderoso que eu estou aqui falando. Esse Deus que eu estou falando não são todos os caminhos que levam a Ele, meus irmãos. Não são todos os caminhos. Você tem aí diversas religiões nesse mundo, né? Nós temos aí, por exemplo, o islamismo, que na verdade, o que é o islamismo? O islamismo, ele crê em Abraão, ele crê em Moisés, ele crê nas passagens bíblicas da criação, mas ele não teve a sua devida crença, ele não creu em Jesus como nosso Salvador. Eles não creram que Jesus veio à Terra como Filho de Deus, como Cordeiro de Deus, para tirar o pecado do mundo. E eles estão buscando algo que não existe, meu irmão. Então, eles estão ainda no Velho Testamento. O que é o Velho Testamento? É algo que valeu para o povo de Israel, para aquele povo naquele tempo. Quando Jesus veio,
Quando Jesus passou pela terra, cumpriu o seu propósito, ele trouxe para nós o Novo Testamento. Esse Novo Testamento é o novo caminho, é o caminho que nos conduz, porque ele é o Cordeiro, é ele que derramou seu sangue. E é através do sangue de Jesus que nós poderemos ser salvos. Então nós devemos crer nesse Jesus Cristo como sendo o nosso único e suficiente Salvador. E o islamismo, meus irmãos, pelo que eu pesquisei, ele não crê dessa forma. Então por isso, o que você acha então? Você que de repente pratica essa religião, meu irmão? Não sei. Eu sei que você tem sua crença, você tem sua convicção. Mas veja no Deus Todo-Poderoso, o mesmo Deus que nós estamos pregando aqui, eu sei que o islamismo prega também. Um Deus único, um Deus criador de todas as coisas. Porém, nós temos aí todo o Velho Testamento, todos os profetas apontando para Jesus Cristo, para o Filho de Deus que viria à terra. Mas o seu povo não o recebeu. O seu povo não reconheceu. E por isso o islamismo, pessoal, aqui que foi Maomé que fundou lá, depois de muitos anos, né, que Cristo veio à terra e morreu por nós, ele fundou essa religião, né? Ele considera então Jesus um profeta, assim como Moisés, como todos os profetas anteriores, né? Ele considera como profeta, ele crê em Adão como sendo o primeiro homem que veio à terra também, mas porém ele não pegou o caminho certo, que a palavra de Deus fala, meu irmão, é Jesus, né? É Jesus. Depois nós temos o budismo, né? O budismo é uma tradição forte que veio lá da Ásia, muitos japoneses, muito pessoal dali, mas que se espalhou pelo mundo, né? É uma prática bonita. Eu confesso para vocês que eu tive um pouco de estudo sobre o budismo através de deixa eu ver, da Seishonoye, né? Eles pregam a paz, agradecem a tudo, agradecem ao universo, eles não matam nenhum tipo de animal, eles respeitam a vida, eles têm, assim, algo bonito na filosofia de vida deles ali. Perfeita a filosofia de vida deles, o respeito que eles têm pelas pessoas, pelo ser humano, pelos animais. Só que falta alguma coisa, meu irmão. O que eu percebi lá do budismo, que é o Buda, no final da história ele busca, né? O próprio Buda está em busca de alguma coisa. E aí ele foi iluminado, ele é considerado o iluminado, né? Mas iluminado pelo quê? Pelo Espírito, ele conseguiu encontrar a paz interior, né? Mas ele encontrou a Jesus? Eu não sei, meu irmão. Eles não pregam Jesus Cristo. Eles não pregam a salvação por Jesus. Eles não pregam que você só tem uma vida aqui. Que depois dessa vida, o teu espírito está habitando esse corpo, ele vai ser recolhido por Deus. E ele só vai voltar a reviver no dia final, do julgamento final, quando Jesus vier para fazer o julgamento, para decidir e acabar com tudo, né, meu irmão? Nesse dia, todos seremos ressuscitados. Os salvos para a vida eterna com Cristo. E os mortos para a perdição, meu irmão, para o lago de fogo. É assim que a palavra de Deus fala. E o budismo não prega dessa forma. Então eles pregam que você tem que buscar o teu equilíbrio, né? Buscar a paz interior. Para viver bem, para quando você for para os céus, os deuses te enviar de volta. Eles acreditam em espíritos, essas coisas aí, meu irmão. Então é complicado, né? Por isso não é esse caminho que vai nos levar ao verdadeiro Deus, ao Deus criador de todas as coisas, né? E aí, meu irmão, eu li, pesquisando sobre esse assunto, olha que coisa complicada de você lidar com isso, né, meu irmão? Olha só como é que é essa pessoa aqui, ó. Isso aqui realmente me tocou, tá? Olha só, meus irmãos, aqui teve vários comentários, né? O pessoal falando sobre o budismo e tal, teve vários comentários. E um comentário que me chamou a atenção é esse comentário do Cristóvão Souza da Silva. Ele comentou aqui em 4 de julho de 2023, agora, recente, tá? Isso está no site, aqui, ó, Budiraspa, não sei como é que pronuncia aqui, mas aqui na tela do computador você está vendo aí, né? E ele falou o seguinte, olha só como é que é as pessoas que pensam, por isso que eu falo para vocês, todos os caminhos levam a Deus. Olha o que falou essa pessoa. Boa tarde, eu me chamo Cristóvão, sou natural do Pará e moro atualmente em Rondônia. Também fui criado no catolicismo. Já frequentei igrejas evangélicas, mas só agora, aos 45 anos, estou entendendo o poder da mente. Olha só, ele está entendendo o poder da mente. E estou ciente de que não devemos crer em um Deus que gosta de ver os homens no sofrimento, pois ele não existe. Olha, meu irmão,
o desespero dessa pessoa, né? Que conheceu o catolicismo, que passou por igrejas evangélicas e que está perdido agora, né, meu irmão? Que está totalmente perdido, né? E ele acha que encontrou a paz aqui no budismo. Olha só, hoje tenho a certeza que a nossa mente é quem nós faz conseguir tudo o que queremos e chegarmos onde quisermos, e que o nosso limite é o céu. Pura ilusão, né, meu irmão? Pura ilusão. Essa pessoa com 45 anos ainda não encontrou o verdadeiro caminho, que é Jesus Cristo. É sobre isso que eu falo para vocês, meu irmão. Isso aqui está dentro de comentários de um site que prega o budismo. Como eu falei para vocês, o meu objetivo aqui não é criticar nada, não é falar nada, porque eu não tenho conhecimento, eu não tenho poder de julgar nada. Eu só conheço as coisas por cima. Deus é que conhece profundamente todas as coisas, que conhece o nosso coração e a nossa alma. Mas o que eu digo aqui, meu irmão, é que essas pessoas não têm a esperança verdadeira. A esperança é Jesus. Não existe outro caminho, meu irmão. Não há outro caminho. O que eles estão oferecendo aqui, nós chegaremos, o céu é o nosso limite. Limite para quê, meu irmão? Quando você morrer aqui, você vai para baixo da terra. Seu corpo vai ser destruído, volta ao pó. E a sua alma vai ser recolhida por Deus, seja para julgamento e ressurreição para a vida eterna, seja para julgamento e condenação. Não existe outro caminho, meu irmão. Que esperança esse nosso amigo está tendo aqui? E ele falou mais aqui, né? Ele está falando mal de Deus, que Deus gosta de ver o sofrimento. Deus é amor, meu irmão. E veja lá em 1 Coríntios 13, o que diz que o amor é. Se Deus gosta de sofrimento, sofrimento é consequência do homem que escolheu o caminho errado no começo. Ele escolheu, né, a árvore do conhecimento, do entendimento, e está aí. Deus falou, certamente se comeres desse fruto, morrerás. E o sofrimento virá ao mundo, o sofrimento está aí, nós morremos, temos sofrimento, temos aflições, não tem como, meu irmão. Mas não é que Deus gosta de sofrimento, tanto é que Jesus veio para nos resgatar e nos dar a possibilidade de sairmos disso aqui. Sermos salvos, sermos resgatados para o reino eterno com Ele. Tá certo? Todos nós somos vulneráveis, mas o que eu quero pregar para você, meu irmão, é aquilo que a palavra de Deus nos ensina. É o que diz a palavra sagrada. Ela é o meu guia. Jesus habita em mim, através do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo foi derramado sobre nós assim que Jesus subiu. Ele testifica das coisas verdadeiras. No momento que você recebe o Espírito Santo, nós sabemos discernir, meu irmão, o que é verdadeiro e o que não é verdadeiro. Nós sabemos discernir. Nós não temos o poder como Jesus Cristo tinha, né? De uma pessoa estar se aproximando dele com más intenções, e Jesus já sabia que o inimigo estava se aproximando dele. Porém, a gente consegue discernir as coisas pelos frutos que as pessoas deixam para nós. E pelo discernimento do Espírito Santo, que não é nosso, é de Deus. Você entendeu? E aí nós temos também o taoísmo, né? O taoísmo veio lá da China. Ele também trabalha com a questão do equilíbrio, a questão do respeito à natureza, a questão de valorizar deuses, né? Eles acreditam que os grandes imperadores, pessoas poderosas, são deuses aqui na Terra. Então eles começam a adorar essas pessoas, venerar essas pessoas, né? Eles acreditam que nós devemos tratar bem a natureza para viver em equilíbrio com o universo e tal. Pelo que eu pesquisei é isso, meu irmão. E eu treinei durante 5 anos artes marciais japonesas, e a gente tinha muito essa questão do taoísmo dentro da arte marcial. Meditação, esvaziar a mente, buscar o equilíbrio, o Wing Chun, aquelas coisas lá, né? Então, faz parte de um contexto. Como eu falei para vocês do budismo, é interessante a filosofia de vida deles, é bonita até, mas falta o principal, falta o depois, falta você crer em Jesus, aceitar Jesus, seguir Jesus, porque não há, repito, meu irmão, não há outro caminho, né? O taoísmo não oferece caminho, o budismo também não oferece caminho para uma salvação, somente Jesus Cristo oferece esse caminho. Tá certo? O islamismo está lá, né? Não aceitou Jesus. E depois nós temos para finalizar aqui, pessoal, o judaísmo, né? O judaísmo aí também é um problema seríssimo, né? Ele crê na Bíblia até uma certa parte, né? Somente no Velho Testamento. Eles estão aguardando ainda a volta do Salvador. O Salvador já veio, já morreu por nós, está para voltar na segunda vez, para nos resgatar, para nos levar para o paraíso, e aí para realmente julgar, né? Jesus veio como Salvador, ele voltará como juiz. Ele vai julgar o povo ímpio, o povo que não aceitou ele como Jesus Cristo. Então o judaísmo é um povo que crê lá, né, em Abraão, em Moisés, tem toda aquela parte ali,
mas que não teve o seu coração amolecido, seu coração se endureceu. Foi eles, os judeus, que crucificaram Jesus Cristo. Tá certo? Foram eles que crucificaram o único caminho que pode levar a Deus. Crucificaram o Cordeiro de Deus que veio ao mundo para tirar o pecado do homem. Que veio ao mundo para tirar o pecado do mundo, né? É o Jesus Cristo. Então, meu irmão, você percebe, né? Deus tem sinais e provas desde o Velho Testamento, da época do dilúvio, da época de Moisés, os grandes feitos que Deus demonstrou durante a trajetória do povo de Israel na passagem pelo Êxodo. Deus fez ali milagres no tempo do profeta Elias, do profeta Samuel, do profeta Jeremias. Deus fez milagres com Jesus Cristo aqui na terra, andando sobre as águas, curando pessoas, ressuscitando mortos, fazendo todo tipo de milagre, de multiplicação de pães e peixes. Tudo Jesus Cristo fez, que Ele é Deus que esteve aqui conosco na terra. Se as pessoas não crerem em toda essa trajetória, em toda essa descrição milenar que nós temos nesses livros, Bíblia significa coleção de livros de vários autores, de várias pessoas de Deus que testificaram sobre esse Deus que eu falei para vocês durante esses minutos. Então, meu irmão, eu digo para vocês e finalizo aqui, só existe um caminho que te leva a Deus, é Jesus Cristo. Sem Ele não há nada, sem Ele não há esperança. Não adianta pensar em reencarnar, em voltar, isso não é verdade, isso não diz a palavra de Deus. E não tem sentido depois, né, meu irmão? Vamos falar a verdade, seja franco, pensa bem nisso que está pensando, que vantagem você tem em reencarnar aqui como outra pessoa, né? Que vantagem você tem em ir para o universo e virar uma estrela? Que vantagem você tem em ir para o espaço e virar uma energia? O que isso vai te trazer de satisfação? Nós fomos feitos à imagem e semelhança do nosso grande Deus. Nós temos emoções, sentimentos, estrelas não têm. Outras pessoas terão outros sentimentos, terão outra vida, outra história. Você é único nesse universo, meu irmão. Presta atenção no seu código que você tem nos seus dedos, na sua impressão digital. Você é único, você é filho de Deus, mas que se perdeu, que caiu, mas que através de Jesus Cristo você pode chegar-se novamente a esse grandioso e poderoso Deus, que esse Jesus Cristo, esse meu Salvador, que habita em mim através do Espírito Santo, que um dia me resgatou das trevas, me tirou do pecado, restaurou a minha vida, me livrou de um tumor maligno que poderia ter comprometido a minha vida, que poderia ter me tirado daqui dos meus filhos, da minha esposa, que esse Deus Todo-Poderoso, que esse Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador da minha vida, seja Senhor da sua vida também, meu irmão. Que você se converta ao verdadeiro Deus, que você abandone esses caminhos que não levam a nada, que levam à perdição, que no final você vai sentir-se impactado, meu irmão. Você tem que sentir a verdadeira paz que só vem do Senhor. Você precisa sentir o verdadeiro Espírito Santo. E o Espírito Santo só vai vir até você no momento que você entregar verdadeiramente sua vida a Jesus. É isso que eu desejo, e é isso que eu busco, e é isso que eu peço ao meu grande Deus. Que Deus te abençoe. Meu irmão, se você puder, espalhe essa mensagem para os seus amigos, para os seus familiares. Se você puder, ajude essa mensagem a se espalhar. Esse é um trabalho que eu faço ao meu grande Deus, a Jesus Cristo. É uma oferta que eu faço a Ele. Estar aqui disponibilizando esse tempo, produzindo essa mensagem e colocando para vocês aí. Que seja uma mensagem inspirada por esse grande Deus. Que Jesus Cristo tenha colocado isso no meu coração, que tenha proporcionado esse conhecimento aqui para passar a vocês, para que vocês encontrem o verdadeiro caminho. E lembre-se, o verdadeiro caminho é Jesus Cristo. Aceitem Ele, se abram e recebam o poder do Espírito Santo. Aí vocês terão alegria em viver, paz no seu coração. Que Jesus abençoe todos vocês, guarde suas vidas, amoleça os corações, né? Como diz o apóstolo Paulo aqui, eu oro, né? Em Efésios, no capítulo 1, versículo 18, né? Oro para que seu coração seja iluminado, a fim de que compreendam a esperança concedida àqueles que Ele chamou e a rica e gloriosa herança que Ele deu ao seu povo santo. Nós, pessoal.
Temos uma herança magnífica esperando por nós. Que Deus o abençoe, amigo, meu irmão. Até mais, se Deus quiser. Tchau, tchau. Um abraço.